Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um serão aqui no Futebol Apoiado. Hoje temos um painel ligeiramente diferente do que temos tido. Hoje não temos convidados. Hoje voltamos às origens, com um painel só nosso. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo o Rui Gomes e o Pedro Cardoso, no tema da formação ao rendimento, onde tentaremos abordar vários temas, mas acima de tudo onde contamos com as vossas questões e com a vossa interação para tornar o programa mais rico. Relembrar a quem nos segue para nos seguir, tanto no YouTube como no Instagram. Podem acompanhar todos os diretos, tanto no Facebook como posteriormente no YouTube. Rui, Pedro, boa noite a vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vou já começar pela primeira questão. E quando falamos de formação e falamos de rendimento, acabam por ser dois temas ou duas palavras ligeiramente diferentes. E gostava, começando se calhar por ti, Rui, que distinguisses ou definisses para ti, na tua opinião, o que é que entendes como processo de formação ou formação e o que é que entendes como rendimento, sendo que podem não se dissociar. Boa noite a todos, a vocês e a quem nos segue, antes de mais. Bem, para mim, obviamente que são diferentes no que toca a muitos aspectos. A começar para mim, o futebol de formação ser um objetivo diferente. O objetivo para mim no futebol de formação é desenvolver atletas, formar jogadores. Em que a maioria das vezes o jogo deve ser a continuidade do processo de treino. O treino deve se adaptar ao jogador, na maior parte das vezes, no aspecto em que deve ser feito para que potencie o jogador. O jogador, ou seja, o individual, muitas das vezes tem muita importância no processo. Penso que a parte estratégica do jogo pode não ter tanta importância na formação, é a minha opinião. E deve ser o foco principal, deve ser no processo. E obviamente que isso já é muito badalado, já se fala muito que a situação do treinador de formação não depende ou não deveria depender dos resultados. Pronto. E acho que é um bocadinho diferente do futebol de rendimento, em que o objetivo tem que ser vencer o próximo jogo, ou seja, os 3 pontos, a vitória. Acho que o jogo é o momento competitivo que vem a seguir ao treino, ou seja, treinamos para o jogo, enquanto na formação poderá ser isso, mas o jogo, na maior parte das vezes, como eu disse, deveria ser uma continuidade do processo de treino, ou seja, devia ser mais um treino, na maior parte das vezes, principalmente em escalões mais baixos, como me refiro. A equipa, voltando à parte do rendimento, a equipa, o coletivo, tem uma grande relevância no processo, ou seja, já não é tanto o foco do jogador individual, mas sim a equipa está à frente do individual. E no futebol de rendimento, a componente estratégica para mim está muito mais vincada e é muito mais importante no processo. O foco, como disse, passa a ser no resultado, em vez de ser no foco, ser no processo, para mim o foco é o resultado e o treinador, é óbvio, não é? Enquanto na formação não deveria depender dos resultados, na equipa de rendimento o treinador depende dos resultados. E o objetivo será sempre construir equipas vencedoras. Terá que ser sempre essa a preocupação do rendimento, na minha opinião. Cardoso, queres dar a tua opinião? Sim, concordando com algumas coisas que o Rui disse. Obviamente que eu, por um lado, gosto de organizar estes dois conceitos e gosto de andar com eles de mão dada. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? No futebol de rendimento também há formação, porque os jogadores também aprendem no futebol de rendimento. Quantos jogadores é que já não aprenderam com José Mourinho? Quantos jogadores é que já não disseram que aprenderam com Jorge Jesus, com Oswaldo Ferreira, etc. E também há rendimento no futebol de formação, porque na verdade o resultado pode não ser realmente o grande foco e a grande prioridade, mas obviamente que é também uma variável, ou a variável, não diria principal, mas muito importante, e obviamente que os treinadores de formação também gostam de trabalhar perante o resultado positivo. Portanto, concordando com o que o Rui disse, depois nós tendemos a dizer, ok, até X idade vamos dar foco a isto e a isto, a partir de certa idade vamos dar foco àquilo e a outro, mas para mim são dois conceitos que se relacionam neste aspecto que eu acabei de explicar. Malta, eu vou ser aqui um bocadinho
contraditório, não contraditório, vou na vossa linha, claro, na maior parte dos pontos, mas acho que podemos falar um bocadinho em rendimento, não descurando esse processo de formação ou o processo da formação, enquanto temos a idade de formação. Vamos supor aqui, para já, até aos júniores, não quer dizer que não se procure o rendimento, porque vamos ser sinceros, não vão falar que numa primeira divisão nacional de júniores não se procura rendimento. Claro que se procura, o rendimento vai ser o que tu vais ver. Claro que depois dás valor a outras coisas e não só esse rendimento, e procuras ter na mesma o desenvolvimento individual. E eu distinguiria por aqui, enquanto tu na formação preocupas-te com o desenvolvimento individual e o projeto a longo prazo, quando tu começas a aproximar-te do topo da pirâmide, claro que tu te preocupas com a individualidade do jogador, mas tu preocupas-te acima de tudo que ele renda em determinada ideia de jogo, em determinado contexto. E não estás preocupado de preparar para ele jogar futebol, para compreender o jogo numa maneira que não é a tua maneira de jogar ou não é a tua maneira de ver o jogo, né? Sejamos sinceros, porque se tu tens um modelo de jogo que é de ataque rápido, que é procurar transições, tu não vais andar a procurar, independentemente de teres um jogador de 20 anos, de andar a jogar curto. Enquanto na formação podes ter um modelo de jogo mais baseado na transição, mas a nível do desenvolvimento a longo prazo, tu preocupas-te com o jogador saiba jogar curto, saiba jogar longo e não saiba jogar só num determinado modelo de jogo. Mas com isto não quer dizer que não possamos, em determinados escalões, começar a procurar o rendimento. E a minha pergunta agora, vou voltar, agora se calhar vou começar por ti, Cardoso, vai para o que é que poderias tu aqui, no teu caso, na tua visão, valorizar no futebol de formação e o que é que valorizarias num futebol de rendimento? Se estás mais por dentro do futebol de formação, e se calhar, o que é que tu valorizas como treinador no futebol de formação? Acima de tudo no futebol de formação, e isto são critérios um pouco subjetivos, porque eu vou falar no progresso individual e no progresso coletivo, mas o que é o progresso, afinal? O que é o progresso para mim pode ser o progresso para ti, pode ser o progresso para outra pessoa, pronto. Obviamente que alguém competente é capaz de saber como é que encontrou a equipa, como é que ela está após 3 meses, como é que ela está após 6 meses, como é que ela está após um ano, a mesma questão para os diferentes jogadores, como é que este jogador estava neste momento, como é que este jogador está aqui a 3 meses, 6 meses, um ano. Esse é talvez a grande variável para mim. Agora, se me perguntares o que é progresso, é ir analisando, ver como é que está o atleta, ver o rendimento em campo, acompanhá-lo não só nos treinos, como também em todas as outras vertentes que nós temos vindo a falar, com os inúmeros convidados que temos tido, quer vertente psicológica, vertente social, vertente física, técnica e tática, questões escolares muito importantes, portanto acho que também nos cabe a nós chegarmos até a alguns destes pontos, ou aliás até a todos, um bocadinho a todos, dentro das nossas competências. Agora, formação é progresso. Onde é que está este atleta? Como é que ele tem que estar daqui a 6 meses? Como é que ele tem que estar daqui a um ano? Equipa igual. Não sei se queres dar uma chegazinha ao rendimento, a tua opinião. Se me falas em rendimento, aqui obviamente que a principal variável será questão pontual. Qual é que é o objetivo da época? Haverá obviamente outros objetivos, é evidente. Não é? Equipas que, por exemplo, não sejam grandes têm o objetivo de manutenção, por exemplo, mas um objetivo, não lhe vou chamar secundário, se calhar um objetivo tão ou mais importante será potenciar jogadores para fazer bons negócios, para potenciar também portanto, o orçamento da próxima temporada. Portanto, quando nós falamos em rendimento, obviamente a questão pontual está intimamente ligada, e depois a questão da potenciação do próprio jogador. Por isso é que cada vez mais nós vemos clubes a trabalhar bem em Portugal, a apostarem em treinadores que joguem positivo, só através de um futebol positivo é que vais conseguir potenciar jogadores, conseguir fazer bons negócios. Portanto, tivemos aqui o exemplo do João Henriques, do Mister João do Santa Clara, é um exemplo crasso disso.
Eu tenho enaltecido várias vezes e sempre posso o Rio Ave, porque acho que é um clube que trabalha muito bem. Não é um clube que lute pela manutenção, não é isso que estou a dizer, mas é um clube que trabalha muito bem na potenciação, não só de jogadores como treinadores. E realmente é um clube que nós observamos, tem uma linha mestra e é por ali que dirige. Portanto, o rumo é este e procura jogadores e treinadores para percorrer esse rumo. Então, a questão pontual e a questão da potenciação, rendimento, parece-me importante. Pedro, eu vou-te já fazer, antes de passar ao Rui, uma pergunta diferente, ou assim, porque em equipas que não ganham, ou que não ganham tanto, às vezes é mais difícil tu olhares com um olhar positivo, e falaste aqui do jogar positivo, de ideias que valorizem os jogadores. Mas eu vou colocar a questão de outra forma, mesmo numa equipa não estando bem, há jogadores que podem estar a render. Se concordas com esta afirmação ou não? Assim, de repente, eu vou dizer que sim. Porquê? Porque o coletivo é um conjunto de 11 individualidades, certo? E nós sabemos que muitas vezes, basta 2, 3 jogadores, basta muitas vezes um jogador bastante influente não estar nos seus dias para as coisas não correrem bem. Então, obviamente que sim. Normalmente, eu acredito que os treinadores, os scouts, a malta de observação, quando está a observar um atleta, vai-se focar muito nas ações que esse atleta está a fazer. Ok? Então, eu diria que sim, sem dúvida. Rui, passa a palavra para ti. O que é que valorizas na formação e depois no rendimento? Bem, na formação valorizo que se tente tirar o desenvolvimento máximo das capacidades do atleta. Acho que isso deve ser desenvolvido. Concordo ali na maioria das coisas que o Cardoso disse, mas penso que às vezes uma época desportiva até é curto para ver-se alguns resultados. Ou seja, os resultados existem, não é? Mas ao final de cada época desportiva acho que existirá sempre uma evolução, não é? Agora, se foi a máxima evolução conseguida ou não, aí é que poderá ser diferente. Mas acho que essa evolução e esse desenvolvimento máximo das capacidades também tem, pronto, aquelas vertentes todas que falámos, a capacidade técnica, tática, física, mental, etc. Essas capacidades todas parece-me importante darmos destaque a isso, mas em cada uma das idades já sabemos que existem umas que são prioritárias e outras não. Ou seja, nós podemos estar a desenvolver um atleta na formação que no final da época desenvolveu uma capacidade que se calhar não era prioritária nesse ano. Vamos imaginar fazer um trabalho de força com um miúdo com idade muito jovem, ou seja, chegamos ao final da época e dizemos que ele está muito forte no contacto, está não sei o quê, e depois relação com bola. Como é que é? Se calhar isso aí é que deverá ser o prioritário. Ou seja, eu acho que a formação, não querendo aqui desviar muito, e podemos ligar isto à questão das idades sensíveis, os trabalhos, como é que podemos potenciar tanto a parte motora como a parte coordenativa nas idades sensíveis dos atletas para, lá está, desenvolver e tirar o máximo das capacidades dos atletas. Portanto, é muito por aí que eu penso. A formação é uma coisa a longo prazo, não vamos ser hipócritas e sabemos que isso, a maior parte dos clubes, é impossível, porque não se dá tempo ou porque os treinadores não se mantêm muito tempo, por inúmeras razões, nos mesmos escalões, ou não é nos escalões, na estrutura, ou não se mantém às vezes a filosofia do clube de formativo, ou seja, se a formação vier muito ligada aos coordenadores, neste caso, às vezes os coordenadores saem e depois o modelo formativo muda, ou o modelo formativo nem sequer, em alguns sítios, pode nem existir. Portanto, acho muito por aí. O objetivo é desenvolver os atletas e o que eu valorizo é quando se consegue tirar o máximo de partido e o aumento das capacidades dos atletas em determinadas idades. Na parte do rendimento, em vez de ser dos atletas, é tirar o melhor de cada atleta, mas ligado ao rendimento. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Enquanto na formação temos mais tempo, na maior parte dos casos, desde base, não é? Temos mais tempo para trabalhar tudo no aspecto de não olhamos só do ponto de vista do fim de semana, não é, do resultado. Temos mais tempo para trabalhar as coisas e vemos isto como um desenvolvimento a longo prazo. Vemos isto como queremos formar para quê?
Queremos formar para quê? Para agora? Ou queremos formar para chegar ali, ou para aqui, ou para este escalão, ou para o contexto sénior? Queremos formar para onde? Acho que são todas perguntas que têm que ser postas para depois chegar ao futebol de rendimento, e era isso que eu estava a dizer, e tirar o melhor de cada atleta. Aí tem que ser, o que eu valorizo é tirar o melhor de cada atleta. Se aquele atleta pode render nesta posição, ou nesta estratégia, ou neste sistema, no que for, temos que ir por aí, na minha opinião, para tirar o melhor dos atletas, porque depois será o melhor da equipa a partir. Oi, achas que se forma, no caso de Portugal, se formamos demasiado para um rendimento no momento e pensamos pouco, se calhar, a longo prazo? Acho que sim. Não em todo lado, há exceções, mas acho que na maioria dos casos, atrevi-me a dizer que se pensa muito no resultado da época, porque, vamos ser sinceros, os treinadores também se querem se valorizar, não é? Os treinadores que se querem se valorizar, ou seja, e neste momento as pessoas olham, neste momento, e foi desde sempre, não é? Olham muito para o trabalho do treinador, olha, ficou em primeiro, ficou em segundo, subiu de divisão, meteu a equipa nos nacionais, ou fez uma manutenção, ou foi à segunda fase, e eu não estou a dizer que está bem ou que está mal, mas do ponto de vista formativo, possivelmente não seria isso o ideal, não é? Seria mais potenciar as capacidades dos atletas e por vezes até perder um jogo ou outro, se calhar porque se o objetivo for só potenciar os atletas, se calhar uma vez ou outra, se calhar vamos dar mais destaque a algo que naquela fase, naquela idade é muito mais relevante. Existem inúmeros casos disso, situações de escalões muito jovens, parece até ridículo, mas ver-se situações quando digo jovens, muito jovens mesmo de base, treinar bolas paradas, etc. Isso são todas situações que se calhar até ao fim de semana pode resultar e podem fazer gols nessa situação, mas eu acho que há tanto mais para focar, há tanto mais para priorizar, que eu acho que é importante. Obviamente que se tem que trabalhar um bocadinho de tudo, mas tem que se priorizar e saber o que é mais importante em cada escalão. E parece-me que, por vezes, perde-se demasiado tempo em coisas que não deve ser feito naquela altura. Não estou a dizer que está mal, mas acho que é o priorizar. É saber naquela altura, é isto que se tem que trabalhar, é este o caminho e vamos embora por aí. Obviamente que é como tu dizes, é como diz esta questão e como eu digo, acho que a maior parte das vezes não há esse tempo ou da parte dos treinadores não há esse interesse, por diversas razões, em manterem-se demasiado tempo no clube, ou até o modelo formativo do clube muda com alguma regularidade e, obviamente, prejudica, se não for que as linhas orientadoras mudarem bastante, pode prejudicar ali o modelo formativo, na minha opinião. Gosto aqui em vários pontos interessantes. O tempo, temos que priorizar tempo, e isso acho que tempo não temos, quer seja no futebol rendimento, quer seja no futebol formação, mas é claro que à partida, quanto mais para o rendimento tu vais, até tens maior disponibilidade temporal. À partida. Depois também competes mais, mas a questão do tempo, eu concordo plenamente contigo. E concordo que vivemos numa sociedade que valoriza demasiado o resultado em vez do processo. E se isto para nós é a banalidade do futebol de rendimento, que isto, na minha opinião, está errado, mesmo no futebol de rendimento, olhamos só para o resultado e não olhar para o processo, é enganador, oculta muita coisa. Num futebol de formação, para mim, na minha opinião, acaba por ser, acho, inacreditável. Não podemos olhar para o resultado, ou poderemos olhar para o resultado como o resultado como uma forma como uma soma do processo. Ou seja, o resultado é devido ao processo. Mas se não andarmos focados no processo ser bom, de nada vale o resultado, porque o resultado provavelmente vai nos enganar, porque pode ser só momentâneo, e sabemos bem que em escalões baixos, às vezes se a minha geração é de primeiro ano ou 7 segundo, e só este fator influencia se eu tenho miúdos mais desenvolvidos ou não. E muitas vezes oculta o que é o processo, e muitas vezes miúdos que são já mais desenvolvidos vão ganhar mais, e a equipa vai ganhar mais, e isso faz-me melhor treinador, ou, na minha opinião, não, se o processo não for bem desenvolvido, porque o processo pode estar a ser bem desenvolvido, atenção, uma crítica construtiva. E depois o peso da estratégia, porque acho que essa palavra, e vou-vos passar já a questão por aqui, que é essa parte da estratégia, quando é que devemos começar a considerar a estratégia
no processo de formação é importante, e isto vai depois também em função do que é que vocês acham, quando é que devemos especializar ou começar a preparar realmente para o futebol profissional e para o rendimento. Rui, posso começar agora por ti? Eu há bocado já introduzi um bocadinho isso, ao falar que a parte componente estratégica para mim na formação tem pouca importância. Pouca importância não é nenhuma, é diferente, não é? E enquanto no futebol de rendimento acho que já tem uma elevada importância. Rui, não sei, desculpa interromper. Se puderes falar de idades ou de escalões, acho que acaba por ser mais conciso. Ok. Na minha opinião, até aos sub-14, por volta dessas idades, parece-me que a componente estratégica pouco relevante. Não digo que não possa existir, mas pouco relevante. Quando eu falo de componente estratégica, não sei se estamos a falar do mesmo. Para mim é no que toca em trabalhar em função do adversário. Para mim é a componente estratégica. Acho também é importante definir o que é que eu estou a dizer componente estratégica. Não sei se é isso a tua definição, Miguel. Não sei se é mesmo aquilo. Sim, um bocadinho disso, sim. Pronto. Se nos referimos a isso, para mim a componente estratégica só terá lógica a partir dessa idade. Ou seja, mais ou menos na altura do futebol 11. Se bem que o escalão de iniciados e não um escalão de transição, poderei ali abrir um bocadinho. Mas componente, para mim, a partir dos sub-14 para cima, a componente estratégica já tem que existir, mas lá está. Há que também saber priorizar. Na componente estratégica no futebol sénior, acho que pode ser muito grande, enquanto sub-14 alguma, sub-17 alguma, sub-19 já bastante, ou já no nível mais elevado. Acho que tem que ser assim, digamos, aos poucos também. Até acho que irá ajudar sempre os atletas, para já. Se eles entrarem no futebol sério e receberem a componente estratégica aí, eles até ficam, que é isto, não é? É um choque para eles. Acho que se nós formos aos poucos a introduzir essa componente estratégica no atleta, acho que é bastante importante e o atleta, além de gostar, vai-lhe trazer evolução. Agora não podemos perder, lá está, perder o tempo, não é? Perder demasiado tempo e focarmos na parte estratégica e esquecemos da parte da evolução do atleta, que me parece a mim bastante relevante. E acho que de forma graduada, acho que é bastante interessante. Só para dizer que há uma componente que não é estratégica, mas acho que dou muita relevância, ou seja, que tem a ver um bocadinho com isto que estamos a falar, que é na altura de gravarmos os jogos e de analisarmos cada jogos e treinos para trabalharmos essa componente estratégica. Acho que acima de tudo, nestes escalões, tem mais sentido, nos escalões mais baixos, digo, tem mais sentido observarmos a nós mesmos. Ou seja, ensinar os miúdos o que é que eles estão a fazer bem e mal. Ou seja, dizer, olha, fizeste isto e aquilo, ou podes melhorar aqui, e chegar-lhe a apresentar a ele uma imagem que ele esteja a fazer bem ou mal, aquilo que nós queremos. Olha, puseste mal aqui isto, ou puseste mal os apoios, ou, pronto, depois depende também do escalão. E tentar justificar aquilo um bocadinho com o vídeo. Porque os próprios miúdos às vezes têm dificuldade em perceber o que é que fizeram de bem ou mal no jogo, ou não têm noção, ou às vezes dizem, não, eu não fiz isso. E nós temos ali sempre um vídeo para mostrar onde é que ele pode melhorar, onde é que pode crescer e o que é que ele fez bem e menos bem. Acho que, ou seja, não há uma situação estratégica, já me referi sobre isso, mas é ligada à parte de análise, que acho que é mais importante até ao sub-14 analisarmos e mostrarmos ao atleta de forma mais individualizada, lá está, o que é que ele pode melhorar e onde é que ele pode potenciar o seu futebol, para depois mais tarde colhermos frutos com isso. Mas penso que responder pronto. Agora, futebol de rendimento. Pronto, já disse a minha opinião. Agora, depende sempre dos treinadores. Há treinadores que têm uma percentagem digamos, no trabalho semanal mais ligada à parte de estratégia, outros têm menos. Respeito, mas para mim é fundamental que existem. Pouco ou muito, aceito várias maneiras de ver o jogo, mas tem que existir pelo menos um bocadinho. Pedro, queres acrescentar alguma coisa? E se calhar aqui focar, não sei, uma coisa que o Rui não focou, falou para cima, mas se o contexto competitivo possa ter influência nessa componente estratégica. Claro que sim, entre outras coisas, sem dúvida que obviamente o contexto competitivo também vai influenciar. Agora
Vou falar umas coisas que ouvi do Mr. Luís Castro, que acho que para mim faz todo o sentido. Não o vou citar porque não me lembro das palavras de cor, mas a ideia era basicamente esta. Ele dizia que, sobretudo no futebol 7, que entre a cantina da escola e um treinador praticamente muito competente, ele ia escolher sempre a cantina da escola. Porque, segundo ele depois explicou isto, o futebol de rua morreu e é um assunto encerrado e nem vale a pena estar a falar mais sobre isso. Porque não vale a pena estar a falar sobre um assunto que já não existe. Então, para que é que eu vou ter um treinador taticamente muito competente a ensinar para um jogador onde é que ele tem que ir, como é que tem que se colocar, se ele não sabe jogar futebol? Portanto, nós temos que realmente perceber quais é que são as prioridades aqui. E, sobretudo, no futebol 7, aquilo que o atleta tem que saber é jogar futebol. E só quando sabe jogar futebol é que depois nós vamos começar a ensinar, ok, futebol 11, começar já a ensinar certas nuances, começar a introduzir os sistemas táticos, as ideias de jogo, o que é que nós vamos privilegiar, tudo mais. Agora, o Rui falou nisso, e tudo isto que sejam progressos não agressivos, ou seja, não vais passar de um treino totalmente técnico no futebol 7 para um treino totalmente tático no futebol 11. Não. Fazer as coisas de maneira progressiva, para que os atletas, portanto, comecem a sua ambientação futebol 11 da melhor maneira. Agora, realmente, para mim, estas palavras fazem sentido, porque eles primeiro têm que saber, têm que aprender a jogar futebol. E só quando aprenderem a jogar futebol é que vão aprender o resto. Em relação, desculpa lá, Miguel, em relação àquilo que me perguntaste do contexto competitivo, para não fugir à pergunta, obviamente que o contexto competitivo dá-lhes não só o contexto competitivo ao fim de semana, como o contexto de treino, que muitas vezes é negligenciado. Na verdade, se tu tiveres 3, 4 treinos por semana, tens ali 300 minutos e ao fim de semana tens 70, 60. Portanto, também é muito importante o contexto de treino e a qualidade do próprio treino e depois a qualidade da própria competição. Obviamente vai dar ao atleta coisas que um atleta que não esteja sujeito a este estímulo não vai conseguir ganhar, certo? E obviamente que nós sabemos que uma pessoa evolui numa competência quando pratica várias horas. Se tu praticares várias horas a grandes intensidades com estímulos adequados, vais obviamente ficar mais capacitado do que um miúdo que a qualidade de treino não seja a ideal, o estímulo de treino não seja o ideal. Parece-me evidente, mas isto foi só para não fugir à tua pergunta, que era mais direcionado ao contexto do treino. Já lá vamos outra vez à parte do contexto competitivo. Eu acho que tocaste aqui nesse ponto importante da prática deliberada do jogar. E também não nos podemos esquecer de treinar, mas treinar o quê? E em que formas? Porque muitas vezes vais treinar o jogo na mesma, vais jogar no treino. E isto é importante as pessoas esquecerem, não se esquecerem. A parte como depois vamos operacionalizar estas ideias é muito importante. E eu concordo com vocês, mas acho que é uma coisa que se diz muito: o jogo é importante para o jogador jogar e o treino para o jogador crescer, para depois aplicar no jogo. Mas muitas vezes o treino também tem muito jogo e tem que ter muito jogo, principalmente na formação, onde nós estamos, com condicionantes, ou nós podermos condicionar aquilo de forma para dar mais sucesso ou mais insucesso. É muito importante essa parte da operacionalização, mas acho que ouve-se muito dizer que o treino como uma forma de chegar ao jogo, e muitas vezes esquecemos que no treino podemos e devemos procurar o jogo, isto num contexto de formação, mas até mesmo num contexto de rendimento. E eu vou aqui deixar um repto aos nossos, a quem nos está a ver lá em casa, para irem deixando as vossas questões. Já temos aqui uma do Vítor Valente, e é aquela questão que aparece sempre, já não é a primeira vez que aqui ouvimos, que é tudo muito lindo, mas e se não houver rendimento e resultado? Vítor, obrigado pela pergunta, um abraço para ti. E eu coloco se calhar agora a questão primeiro a ti, Pedro. E se não houver rendimento? Ou seja, eu penso aqui que ele quer dizer, se não houver rendimento e resultado, eu penso que ele esteja a referir à formação. Pois, podemos pôr para os dois lados, atenção. Era por aí que eu ia começar. Repara, para responder a uma pergunta destas, normalmente aquilo que nós precisamos é de um contexto, porque senão
todas as respostas vão começar por depende, não é? Depende se é formação, depende se é se estamos a falar de alto rendimento, depende de muita coisa. Opa, obviamente que não havendo resultado, não havendo rendimento, normalmente é aqui que a chicotada acontece. Podemos depois debater se há chicotadas a mais, se há chicotadas a menos. Eu sou da opinião que há chicotadas a mais. Mas eu diria que na formação há um processo. Pronto. Não havendo resultado, não me parece ser dos cenários mais graves. Agora, tu dizes-me assim, enquanto observador, há qualidade de treino? Pá, se tu juntares a falta de resultado à falta de qualidade de treino e à falta de progresso dos jogadores da tua equipa, então aí tens que repensar um bocadinho as tuas escolhas. Agora, obviamente que quando há falta de rendimento, quando há falta de resultado, no alto rendimento, é aqui que as mudanças acontecem e normalmente tu não mudas para pior, mudas a procurar o melhor e a procurar aquela chicotada psicológica, aquela recuperação pontual, mas há muita falta de paciência, nós sabemos isso e temos o exemplo inglês que vais comparar o número de atletas, o número, aliás, de treinadores despedidos aqui e o número de treinadores despedidos lá, e é diferente. O número de, sei lá, de treinadores que estão 10 anos seguidos em clubes lá, e aqui é algo impensável e não existe. Portanto, mas muito destas respostas dependem também do contexto em que, portanto, do contexto que estamos a falar. Oi. Passava para ti mais se calhar no contexto da formação, ou seja, se tu olhares para ali e não vês rendimento, eu aqui presumo que seja rendimento individual e não tens resultados. Quem é que Antes de mais, teria alguma coisa poderá não estar certa, antes de mais, certo no processo, quer dizer, se não tiver rendimento e resultados, algo poderá não estar certo e é aí que se tem que avaliar. Mas como dissemos há pouco, no processo de formação, o foco é o processo e o resultado não é mais importante, ou seja, que rendimento, não sei se ele deve estar a falar da equipa mais, portanto, as equipas terão que apresentar sempre alguma evolução e algum rendimento nesse aspecto. Agora, lá está, estou como o Pedro, muitas vezes é onde há a chicotada, como ele disse, existe. Não é? Agora, acho que no contexto de rendimento tem que existir paciência, acho que é uma boa palavra, tem que haver calma, haver tempo, porque nós sabemos que esses processos formativos, muitas vezes, só há resultados a 5, 6, 7, 8, 10 anos. Isto obviamente que nós podemos ver aquela evolução que o Pedro falou há bocado e bem, aquela evolução mensal, aquela evolução anual, mas se nós trabalhamos num desenvolvimento a longo prazo, isso é uma coisa que demora anos a desenvolver. Portanto, é difícil perceber se o trabalho, no dia de jogo, refiro, está a ser bem feito ou não. As coisas até podem estar a ser bem feitas. E no dia de jogo, a bola não entra e parece que está tudo mal. Pá, não é, pá, na minha opinião, não é assim que funciona e há que dar tempo e há que dar espaço. Se sentir que no contexto de treino está a ser seguido o modelo, está a ser seguidas as ideias do clube, para mim é mais importante. A bola há de entrar e há que dar também confiança aos treinadores para seguirem o trabalho deles de forma tranquila e aos treinadores e aos jogadores. Simplesmente perceber que aquilo é um processo e tudo leva o seu tempo. Miguel, só para completar aquela ideia do Luís Castro, porque entanto tu falaste aí na questão do jogar até no próprio treino de jogar, e era precisamente por isso que ele dizia aquilo que ele falava na questão da contínua, porque muitas vezes aquilo que os miúdos precisam é precisamente jogar, e para eles jogarem basta ter ali um monitor, não basta ter mais ninguém, e realmente ele dava... e lá está, e para eles jogarem, os clubes não precisam ter cones, não precisam ter nem coletes, se calhar. Nós antigamente não precisávamos de coletes para jogar na rua, portanto, era isto que ele relacionava o treino com a inexistência agora do futebol de rua. Pronto, e por isso é que ele falava na questão da contínua da escola e na questão deles têm que jogar cada vez mais. Têm que jogar. Se eles não o fazem fora da escola e fora de casa, já não praticam, se eles não o fazem na rua, têm que o fazer no treino. Eu volto aqui à grande questão que é
o desafio é nós olharmos para isto de uma forma global e depois como é que vamos para o campo e operacionalizamos isto, porque eu transfiro isto um bocadinho às vezes para a minha área mais específica, que é o treino de guarda-redes, que tem a ver com a questão do domínio das capacidades técnicas. O guarda-redes não domina as técnicas, como é que queres que ele jogue e vá defender? Pois, mas de que é que vale ele dominar as técnicas se não as consegue contextualizar, se não as consegue aplicar numa forma jogada, se não tem noção do espaço, não tem noção do espaço de jogo, não tem noção das regras, se não percebe para que é que está a fazer aquilo na realidade? E muitas vezes eu vejo essa preocupação analítica, digamos assim, de agarrar bem a bola, fazer bem o passe, isto também, fazer bem a recepção. Ok, tudo muito giro, mas depois chega ao jogo e as variáveis são enormes e temos que ir procurando essa descoberta guiada pelo jogo. Agora, como temos em treino, pelo menos eu, falando da minha área, as progressões em que queremos progredir a complexidade ao longo do treino e se calhar começamos com isso um bocadinho mais fechado e vamos abrindo, chegando à forma mais jogada. Claro que isto depois na parte do treino guarda-redes é um bocadinho diferente. Se calhar há certos meninos que precisam do jogo e depois precisam das regressões, ou seja, o menino até joga, consegue fazer ações jogadas, mas depois tem muita dificuldade a rematar. Ok, então precisa fazer exercícios mais analíticos, mais simples, ensinar a técnica mais pura do remate. Mas eu continuo a dizer, o importante é haver uma prática deliberada e não é ter 10 meninos numa fila para chutarem que a cada chuta uma vez e depois só passa a chutar 3 minutos depois. Então para isso vai fazer um jogo onde tenha muitos remates. Vai direto daquilo que falámos há bocado do tempo e de priorizar, ou seja, se nós perdemos tanto tempo da prática de treino em uma fila de 5 ou 10 meninos em que eles chutam uma vez e depois passado mais 2 ou 3 minutos voltam a chutar, chegam ao final de 10, 15 minutos, chutaram 3 vezes na bola e digam-me onde é que aqui é possível eles evoluírem, mas tanto se calhar como era a situação num contexto, por exemplo, num jogo reduzido, com várias balizas, onde há mais remate, para falar de situação de remate, etc. Quer dizer, vocês sabem que isto que é o desafio quando nós treinadores temos que pensar às vezes um bocadinho mais à frente e tentar sair de um modelo tradicionalista e tradicional, opa, porque é verdade, vemos de um modelo tradicional e eu passei um bocadinho por isso na forma como jogador, se calhar vocês passaram, mesmo não tendo num nível muito elevado. Eu vamos seguir aqui em frente e já abordámos aqui um bocadinho a questão do contexto competitivo. E eu queria-vos perguntar a importância do contexto competitivo, e agora começo por ti, Rui. Na importância do contexto competitivo, e aqui vou tocar em vários pontos, do jogar o escalão acima ou jogar o escalão abaixo, ou aquela questão que muitas vezes falamos, e já falámos aqui também com meninos do mesmo nível, jogar com crianças do mesmo nível. E depois o contexto competitivo, isto partindo um bocadinho mais à frente, a importância de jogar contextos competitivos que desafiem o atleta, como jogar se calhar a níveis nacionais, depois também alargarmos isto, se calhar vou alargar a pergunta às equipas B aos sub-23, porque depois já entramos aqui no tema seguinte, que é a transição. Rui, para ti, deixei aqui algumas... Já foi uma boa abertura, tu que falaste agora, foi uma boa maneira de abrir. Falaste em coisas muito, muito, muito interessantes. Acho que contexto competitivos, sempre, a competição é fundamental, tanto nos escalões de base como nos escalões de rendimento. Agora não se confunda às vezes contextos competitivos com competição. São coisas diferentes, ok? Acho que a competição é também importante, mas desde que se criem esses contextos competitivos. Ou seja, porque veja aí agora, está muito na moda falar da competição, há aí clubes que deixaram de criar competição até uns certos escalões, etc. E fala-se que deixar de existir isto ou aquilo. Acho que é fundamental que continue a competição, mas desde que existam esses contextos competitivos, ou seja, desde que haja algum, poderia chamar equilíbrio nesses quadros competitivos. Porque é aí que o atleta vai evoluir, é aí na competição que o atleta vai crescer. Se for muito fácil, não cresce, se for muito difícil, também não cresce. O atleta tem que sentir essa competitividade. Agora, nós podemos criar isso não só em situação de jogo, em contexto de treino, podemos criar muito isso, e até na própria forma que nós organizamos o clube. E aí vai um bocado ao encontro daquilo que falaste da questão das subidas de escalões, de criar ali grupos competitivos juntos, etc. Porque às vezes nós sabemos que não é estimulante. Imagina um sub-15 estar a jogar no escalão sub-15, ou porque, pronto, em termos de maturação está mais envolvido que os outros, ou por ser mesmo melhor tecnicamente, etc.
E se calhar muitas vezes podemos passar a puxá-lo para o escalão acima, mas ao fazermos isto temos de ter atenção a uma coisa. Isto realmente é o que devia ser feito na formação. Agora, obviamente que o treinador sub-15, neste caso, não vai achar piada em perder o melhor jogador para o escalão sub-17. E se calhar não vai ser tão fácil no fim de semana ganhar. Se o atleta não estiver lá, vamos ser sinceros quanto a isto. Agora, mas para o atleta, eu acho que tem que haver esse contexto competitivo e tem que haver essa dificuldade para ele também trabalhar mais, para ele crescer mais, etc. Se o contexto for sempre aquele, ele acho que a evolução não será tão grande. Ou seja, poderá sempre existir evolução, mas nunca será tão grande. E quando nós vemos isto a uma esfera de elite, não é? Quando vemos os escalões do futebol português, os 3 grandes, e não só, já se trabalha muito bem em outros clubes bons na formação, mas vemos a fazerem isso. E vemos a fazerem isso porque o objetivo é mesmo esse, é criar contextos competitivos onde os atletas possam ter essa dificuldade para crescer mais. E acho que isso, na minha opinião, é fundamental. No contexto sénior, idem, não é? Nós sabemos que quantas das vezes os treinadores queixam-se que não têm um grupo competitivo ou têm um grupo desnivelado e muitas vezes não estão a falar tanto da situação do jogo. Às vezes queixam-se porque depois no processo de treino não tem tanta qualidade. E lembro-me há pouco, antes desta paragem, de Bruno Lage, por exemplo, falar bastante disso, que o objetivo dele às vezes de trazer reforços não tinha muito a ver com não estar a gostar de algum rendimento de algum atleta, etc. Era mais apenas e unicamente para aumentar a competitividade do processo de treino. Ou seja, é fundamental, ou seja, é ver o atleta sentir que o lugar dele não está seguro, que o lugar dele há mais atletas que competitivos que se ele se distrai um bocadinho, ele salta e entra o outro. Ou seja, obviamente que isto é fundamental. Acho que o contexto competitivo é fundamental da formação a rendimento. Agora, as escalas diferentes e de maneiras diferentes. Mas agora acho que na formação às vezes devia-se fazer essas subidas de escalão e às vezes poderá nem tanto, às vezes passar pelo jogo até, mas processo de treino, por que não pôr este atleta a treinar o escalão acima? Por que não? Por que não? É um equilíbrio, há uma questão que também vem sempre aqui entre conforto versus desconforto. Né? Temos que desafiar também o atleta, porque senão não queremos crescimento. Pedro, queres acrescentar alguma coisa? Sim, eu já tinha planeado responder dessa maneira, como tu agora referiste. Na verdade, nós temos alguns exemplos de atletas não, de equipas que ganham por 20, que ganham por 30, mas opa, a minha opinião é que, seja em contexto pessoal, seja em contexto profissional, social, o que quer que seja, muito raros são aqueles que acertam antes de errar. Então, se tu não colocares os teus atletas perante o erro, para mim a missão não é evitar que eles errem. Esse é um erro. Para mim, a missão é explicar-lhes porque é que erraram. Olha, porque é que fizeste aquilo? Lembras-te daquele lance? Porque é que fizeste assim e não fizeste de outra maneira? Porque é que não sei o quê? Portanto, isto é que é importante, é o feedback ao erro e não o evitar que se erre, porque na verdade, se eles não errarem, não vão crescer. Nós conhecemos muitos exemplos de atletas que acabam por subir de escalão, precisamente por causa deste problema, porque ganham 20, porque ganham 30, porque no fim de semana a seguir ganham por 10 e na verdade não estão a aprender. Nem aqueles que levam 10 e 20 estão a divertir-se naquilo que estão a fazer, porque ninguém se diverte a levar golos, quase um golo a cada minuto. Nem aqueles que estão a ganhar estão a aprender, porque não estão sujeitos ao erro. Não estando sujeitos ao erro, não há progresso possível. Por isso é que acontecem, e bem, as subidas de escalão, que é algo que eu sou apologista, dependendo do contexto e dependendo da qualidade do atleta, mas quando todas estas variáveis estiverem acalculadas, eu sou adepto dessa política, precisamente por isto, porque eles têm que errar. E então, aí sim, o treinador tem que ser interventivo e tem que intervir perante o erro, explicar como é que pode ser melhor feito. Olha, experimenta fazer daquela maneira de outra vez, vamos ver se corre melhor. E aí sim, aí é que acontece o progresso, na minha opinião.
Deixa-me só acrescentar uma coisa que me parece importante. Já vou estar. E vai de encontro ao que estás a dizer desses resultados nivelados. Acho que até a organização desses jogos, dessas provas, especialmente em contextos mais baixos, acho que pode ser criado regras para que haja um equilíbrio mesmo não havendo. Obviamente, não sei, isto daria muito para falar, daria muita coisa para pensar, mas por que não, quando houver um resultado desnivelado acima de um certo número, a equipa que está a ganhar, por exemplo, mais que 5-0, ter que retirar um atleta, ou outra equipa poder acrescentar mais um, por que não? Pronto, se for assim uma ideia, mas acho que pode existir várias formas de trabalhar isso para, lá está, para promover um bocadinho essa competitividade, ou seja, se calhar com mais um atleta em campo, a outra equipa já estaria um bocadinho mais equilibrada em função do adversário, porque se nós deixamos 5, 10, 15, 20, seja, isto não é bom para ninguém, é mesmo isso, é que não é bom para ninguém, nem para quem está a ganhar 20, mas pior ainda também para quem está a perder 20, acima de tudo porque o miúdo se calhar na semana seguinte já não lhe apetece ir ao treino depois de ter andado no jogo todo a tirar a bola dentro da baliza, como é óbvio. Não é fácil, mas acho que acima de tudo não criticar apenas quem o faz, mas criticar também um bocadinho e despertar um bocadinho a atenção a quem organiza estas provas, quem organiza os quadros competitivos, porque acho que pode haver melhorias do ponto de vista formativo se nós conseguimos criar aqui estratégias em que haja mais equilíbrio ou que tente mais ou menos balancear aqui a qualidade das equipas, um bocadinho assim. Oi, falaste mesmo dessa questão, eu estava mesmo a pensar nela, se não tivesses pegado, iria pegar eu, porque temos que olhar para a perspectiva do clube, mas também temos que olhar para a perspectiva de quem manda acima dos clubes e quem organiza os campeonatos, criando estratégias para fomentar esses contextos competitivos e fomentar a diversidade competitiva e formas que permitam ao atleta desenvolver, como por exemplo o futebol 9, e sabemos que aqui na nossa zona não era não era comum. Passando aqui à próxima questão que eu tenho para vocês, e agora penso que vou para o Pedro primeiro. Na formação, que valor é que dás? Que valor é que dás se dividirmos os aspectos entre técnico, físico, tático, mental? Que valor é que dás à técnica, ou tática, ou física, ou mental na formação? E depois, se quiseres fazer aqui um transfer para o rendimento, estás à vontade. Pedro? Olha, dividimos, se calhar, e falo ao Rui do rendimento e da formação, não sei. Pode ser. Rapidamente, pensar aqui, técnica acima de tudo. Pronto, esta é logo a primeira. O valor técnico é muito importante, como acabámos de falar. Eles têm que saber jogar futebol, e só quando sabem jogar futebol é que depois tu começas a dar um ênfase tático. Não me parece fazer sentido de outra maneira, ainda que, obviamente, nós tínhamos que respeitar todas as opiniões. Depois, passando para o físico, também já tivemos aqui alguns, na verdade, um convidado a falar sobre esta questão da importância do trabalho físico na formação. Ele começa a ser dada cada vez mais importância a este tipo de trabalho, sobretudo a exercícios de coordenação que são impossíveis, que são muito importantes, não é impossíveis, é muito importantes. Sobretudo a exercícios com peso corporal, para os atletas também terem uma percepção corporal, acho muito importante. A questão mental também acho importante, e acho muito importante uma questão e uma vertente que não está aqui, que é a vertente social. Sobretudo com o avançar da tecnologia, acho que os miúdos estão cada vez mais incompetentes a formar relações entre eles, e isso tem que ser fomentado no futebol, porque, como tu sabes, tu jogaste futebol e tens amizades no futebol. Tu treinas futebol e tens muitas amizades no futebol. O Rui, a mesma coisa. Nós jogamos futebol e ainda temos amigos que conhecemos no futebol. E isso foi há quantos anos? 15, 20? Não é? Portanto, isto são relações interpessoais que têm que começar a ser cada vez mais valorizadas, porque essas relações sociais estão a ser fomentadas através
do Facebook, do Instagram, do não sei quê, pronto. E isso, na verdade, não é relação nenhuma, isso é outra coisa qualquer, virtual, pronto. Portanto, a vertente social também muito importante. Mas sim, outra vez, e como o Mister Luís Castro disse, a vertente técnica na formação é o mais importante, é a relação com bola, é aquele objeto que eu tenho nos pés, tenho que me dar bem com ele, tenho que saber o que é que hei de fazer com ele, tenho que saber passá-lo, tenho que saber passar a bola, tenho que saber dominá-la, recepcioná-la, tenho que saber conduzi-la em velocidade. É muito importante tudo isso. Oi, rendimento. Quanto ao rendimento, então, se quiseres dar uma chega quanto à formação, mas depois mais relativamente... Posso começar só a dar uma chega na formação, concordo com o que o Cardoso disse, só gostaria que, assim não sendo repetitivo, mas é muito importante, se nós sabemos que as fases sensíveis vai entre os 6 e os 20 anos, ou seja, depende da capacidade, não é? Mas onde se pode trabalhar isto entre os 6 e 20 anos, depende, por exemplo, contexto de velocidade, em rapazes, o pico é entre os 7 e 13 anos, onde nós podemos trabalhar isto. Potenciar, se calhar potenciar de uma forma mais... Sim, tens razão. É potenciar a palavra certa. Trabalhar, nós podemos trabalhar em contexto sénior. Agora não estamos potenciar, quase estamos só a manter, não é? Agora, se nós sabemos que podemos potenciar nestas alturas, tanto de aspectos coordenativos, uma altura mais reduzida, entre os 6 e os 15 anos, dependendo do tipo de coordenação que estamos a falar. Se nós sabemos que isto existe, é fundamental trabalhar isto. Portanto, a componente física, porque afinal de cabo isto está ligado à parte física, seja as partes, a parte motora como a parte coordenativa está ligada à parte física, também me parece importante. Agora, sem dúvida que se eu tiver um atleta que é rápido, mas depois a bola atrapalha, fica difícil, não é? Portanto, começar de base, sem dúvida, e não me estender porque concordo com o Cardoso, a parte da componente técnica, é fundamental. Ou seja, quase que diria que é a parte... Se eu tivesse que estabelecer uma ordem, estabelecia a componente técnica primeiro, depois a seguir a componente física, por causa desta situação das idades sensíveis, e depois a componente tática. Se eu tivesse de definir uma ordem, definiria assim. Agora, eu acredito que é possível nós irmos trabalhando a priorizar, claro, mas acho que é possível e damos o mais chega a todas elas. A parte mental, para mim, é impossível dissociar sobre estas todas, ou seja, então, não falámos muito dela, mas está dentro do trabalho delas todas, portanto, eu não trabalho parte mental à parte das outras componentes, ou seja, portanto, para mim, está dentro destas, ou seja, está muito no que é o feedback, está muito no que é a parte do exercício, a parte motivacional ou as dificuldades que eu crio no exercício, etc. Do ponto de vista de rendimento, a parte tática assume-se como, na minha opinião, importância, porque à partida o que está para trás já foi trabalhado a componente mais técnica. Ou seja, isto devia ser o contexto ideal. Ou seja, vamos imaginar, nós não vemos, quer dizer, nós não vemos como um enfoque grande, um trabalho técnico e um trabalho ligado às equipas de primeira liga, segunda liga, quer dizer, se há uma base que o jogador tem que trazer com ele. Agora, a parte física e tática, um bocadinho mais destacar no rendimento. Agora, física, porque queremos atletas preparados para o jogo, tática, muito importante, porque é o que vai fazer com que as pecinhas se mexam e quem é que vai interpretar aquilo melhor, muitas das vezes é quem vai para a pista e não é quem apenas corre mais ou quem está melhor fisicamente. Portanto, se calhar entre um jogador que está melhor taticamente e fisicamente, se calhar a maior parte dos treinadores escolhe alguém que lhe dê mais garantias táticas, que sabe que ele vai cumprir determinada função no campo. Mas acho que no rendimento é difícil dizer qual é que se valoriza mais, mas se tivesse de escolher uma, como há bocado, diria que a componente tática é importante, porque também acredito que a componente tática, quando a trabalhamos, podemos estar a trabalhá-la sob o ponto de vista físico dentro dela, e podemos pôr a componente técnica dentro dela, e podemos pôr a componente mental dentro dela, ou seja, acredito em exercícios que nós podemos trabalhar isto tudo dentro, seja em contextos de jogos reduzidos com transferes para jogo, seja jogo formal com condicionantes, ou seja, nós estamos a valorizar todas estas componentes.
seja, acho que na formação existe esta necessidade de dar mais valor a uma que outras. Acho que no contexto de rendimento elas todas têm uma grande importância, mas a componente técnica já é algo que deveria vir de base, porque senão fica difícil. Vou dar só aqui uma chegazinha. Acho que temos que ver isto de uma forma, de uma perspectiva global. Não se dissocia o trabalho físico normalmente, ou é difícil dissociar o trabalho físico do trabalho mental, do trabalho, sim, mental até também, mas e o trabalho técnico do trabalho tático. Muitas vezes olhamos isto de uma forma global e eu concordo cada vez mais com essa visão da globalidade. E diria que no rendimento, em medidas diferentes, tudo é trabalhado, como é claro. E em fases da época também há mais valor para determinadas componentes, como a componente física no início da época. É normal, depois estamos a falar com manter níveis e então falamos de alto rendimento, isto tem a ver só mesmo com manter níveis, porque é procurar que o atleta vá para renda e depois recupera. Rendimento, recuperação. Não tens quase tempo para acrescentar, porque temos que perceber que a nível do trabalho físico, para acrescentar é preciso tempo. É preciso tempo, porque senão os jogadores vão chegar cansados. E mesmo em termos táticos, ok, dá para melhorar. Mesmo numa semana, por exemplo, em que só tenha 3 treinos, ou seja, de alto rendimento, densidade curta, de muita densidade competitiva, ou seja, tenha ali 3 treinos entre o jogo, dá para trabalhar aspectos táticos, mas não vais fazer aquilo com uma componente física grande. Portanto, falaremos mais em manter. Mas eu diria que é difícil de dizer o que é mais importante no rendimento, ou seja, no futebol sénior de rendimento. Diria que é difícil, mas na minha opinião, acho que estamos a dar um valor grande às capacidades físicas e são diferenciadoras, ponto, nada a ver com isto, mas também, por outro lado, são não de fácil potenciação, mas com tempo e com um trabalho consistente também se consegue potenciar. Isto fala na individualidade do atleta, ser mais rápido, ser mais forte, ser mais ágil. Depois, claro, as componentes técnico-táticas vai do conhecimento do jogo, são importantes, mas depois também vai depender muito da exigência tática que o treinador tenha. E eu aí vou um bocadinho contra ti, Rui. Eu se calhar acho que os treinadores preferem jogadores que fisicamente cumpram, porque se o jogador não está bem fisicamente, e falando de não estar bem fisicamente, não estou a falar de ser alto, ser grande, ser forte, falo de não estar bem fisicamente, provavelmente não vai cumprir bem taticamente, ou a partir de certa altura. E depois outro fator que na minha opinião tem feito, que eu sinto que faz a diferença, é a mentalidade, e mentalidade competitiva, e temos enormes exemplos ao longo da história do desporto, e não só do futebol, que são disponíveis e que as pessoas vejam documentários, e isto hoje em dia tudo tem acesso. A mentalidade faz muita diferença, porque te vai fazer transcender e vai-te fazer manter uma mentalidade de evolução, porque sem essa mentalidade de evolução não vale a pena andares a trabalhar o que é que seja, porque não vais evoluir. Eu vou passar aqui uma pergunta do público, e Pedro, vou pôr a pergunta para ti. Nós já falámos dela, só para dar uma chega nisto, do Ricardo Heitor, um abraço para ele, é do Brasil, treinador de futebol. Ele fala aqui da organização do conceito da formação do rendimento, ou seja, se os resultados atrapalham ou reforçam este trabalho na formação do atleta. Olha, se eu percebi a pergunta, se os resultados atrapalham, não, os bons resultados nunca atrapalham coisa nenhuma, antes pelo contrário, só reforçam o bom trabalho. O único problema é quando os resultados são o único fator de julgamento para um processo. Não, isso é que já não pode acontecer, porque senão os melhores vão ser sempre aqueles que finalizam no topo da tabela, e os piores vão ser sempre aqueles que finalizam no fundo da tabela. Mas não, os resultados não atrapalham. É uma variável muito importante quando estamos a avaliar um processo, quando estamos a avaliar um atleta, quando estamos a avaliar uma equipe técnica. Portanto, se eu percebi a pergunta, a minha resposta vai neste sentido. Vou passar aqui a outro ponto do guião, e que é um ponto sensível e que já falámos aqui noutros painéis sobre ele. Tem a ver, e vem com isto, da formação ao rendimento, ou seja, do futebol formação também ao futebol sénior. Tem a ver com a passagem do futebol formação para um futebol sénior, que normalmente é claramente onde quebra a barreira
e tu deixas de propriamente procurares informar e procuras resultados e procuras o rendimento. E essa questão, relacioná-la com a questão do abandono desportivo, porque muita gente, sabemos que são alturas cruciais e difíceis na vida de um atleta, quando muda de escalão e não se consegue adaptar e acaba por abandonar. Mas esta transição júnior-sénior, gostava que vocês falassem um bocadinho sobre ela, sobre isto, sobre a importância que se calhar estamos a dar ao processo na formação e até que ponto é que estaremos a preparar os atletas com a mentalidade correta para chegar ao futebol sénior, ou seja, chegar ao futebol de rendimento. Rui, para ti. Bem, claro, é uma situação muito, muito badalada e eu acho que consigo destacar aqui 3 ou 4 fatores que poderão estar relacionados um bocadinho com essas dificuldades. Sem nenhuma lógica de prioridade, ou seja, acho que uma delas, não é que isso é mais importante, não é? Acho que uma delas pode ter sido o contexto de formação não ter sido mais adequado, acho que é uma delas. Outra poderá ter sido a competitividade no contexto anterior também não ser o mais adequado, ou seja, a competitividade neste caso no contexto júnior ou se houver equipas de sub-23, etc., não ter sido o mais adequado, porque o atleta está a chegar à equipa A e se demonstra dificuldades poderá não ser adequado. A escolha, porque não falar também sobre isto, a escolha dos próprios treinadores por atletas mais experientes, que lhes deem mais garantias, pelo menos aparentemente deem mais garantias, e muitas das vezes a falta de paciência perante o insucesso inicial destes atletas. Porque me parece ser um ponto importante também desse abandono, às vezes, né, competitivo da passagem do futebol júnior sénior, porque as oportunidades não vêm tantas vezes como no contexto formativo, muitas das vezes, e muitas das vezes o atleta demora a atingir certos níveis do contexto sénior, ou seja, se o atleta vai demorar a chegar a esses níveis do contexto sénior, seja eles quais sejam, seja a velocidade do jogo, seja a dita intensidade, seja a parte tática ser muito complexa, vamos imaginar, enfim, inúmeras variáveis. Se o atleta não tem paciência perante o seu insucesso inicial de jogar, se não espera pela sua oportunidade e pelo seu tempo, muitas das vezes acontece esse abandono. Portanto, resumidamente, estes 4 tópicos: o contexto de formação não ter sido mais adequado, a competitividade do contexto anterior não ser o melhor, a escolha do treinador de futebol sénior e a falta de um bocadinho de paciência perante o insucesso inicial, porque a maior parte das vezes até são atletas que jogavam muito nos júniores e acabam por ficar nos séniores, porque só os melhores dos júniores normalmente é que ficam na equipa sénior, mas depois chegam ali e não é a mesma coisa e têm que esperar o seu tempo, e muitos deles não têm essa paciência. Queres acrescentar? Na verdade, essa questão do treinador é muito importante e nós temos vários exemplos disso. Nós temos o exemplo do Ronaldo e da importância que o Alex Ferguson teve no próximo passo que ele deu, ou no primeiro grande passo que ele deu. Temos o exemplo do Félix, quando lá chega e é realmente quem aposta de verdade nele e no sítio onde ele podia render mais, até com aquela declaração de que como é que eu vou meter a máquina a funcionar, vou utilizar o miúdo, etc. Obviamente que o treinador é muito importante. Uma questão que eu gosto sempre de falar é a questão da necessidade e a questão da meritocracia, ou seja, um jovem jogador vai aos séniores porquê? Porque tem capacidade para o fazer ou porque realmente é necessário? Porque logo aí eu acho que as coisas tendem a poder correr um bocadinho mal, ou seja, temos aqui uma lesão, etc, lá vai o puto. Epá, e a questão é, está preparado para isso? Às vezes é por uma questão de necessidade e não tanto por uma questão de realmente estar pronto para isso. Quantos jovens é que nós já vimos estrearem-se nas equipas séniores e entretanto nunca mais só ouviu falar neles? É só pensarmos um bocado. Porquê? Porque realmente não estavam prontos, mas havia essa necessidade. Vamos ver, agora temos esta questão
do pós-Covid. Eu acho que os clubes vão ter cada vez mais a apostar em jovens jogadores portugueses que têm muita qualidade. Nós somos campeões europeus, portanto as coisas não são feitas por acaso. Estão cada vez mais atletas a sair. Temos um melhor jogador do mundo na Juventus, temos um jogador no Manchester United, temos um no Manchester City, já tivemos o Pepe no Real Madrid, já tivemos o Coentrão, já tivemos vários, o Rafael Guerreiro está no Dortmund, e muitos outros que eu não me estou a lembrar, o Félix está no Atlético. Portanto, nós estamos a colocar jogadores nas melhores equipas do mundo. Os clubes vão ter cada vez mais a apostar em jovens. Reparem e basta uma pessoa estar minimamente atenta para perceber que o presidente do Sporting tem ali um leque de jogadores em quem quer apostar. O presidente do Benfica acabou de dizer há 1 ou 2 dias que tem um leque de jovens prontos para também fazerem parte do plantel. O Porto está a tentar fazer esse trabalho também. Portanto, agora a questão é sempre um bocado esta: eles sobem por quê? Por necessidade ou por mérito? Há oportunidade para eles ou vão estar tapados por jogadores que muitas vezes chegam caros e não demonstram aquilo que se espera? Há tantas variáveis, não é? E nós sabemos disso. Pedro, vou já aqui com outra questão para ti, e vem dessa sequência, que é a importância do campeonato sub-23 que agora se criou, ou seja, a importância das equipas de transição, ou até, se falarmos não falando só em clubes grandes, porque pode acontecer até um nível mais baixo dos empréstimos, digamos assim. Olha, a questão do sub-23 para mim é muito relevante, porque falámos há pouco dos estímulos competitivos, das questões, todas essas questões. É possível, ou seja, porque na verdade tu quando jogas júnior jogas até aos 18, e depois vais estar perante um atleta de 35 anos, de 30 anos, que é bastante experiente, conhece todas as manhas do futebol. Este é um contexto competitivo, e também as equipas B na segunda divisão. São 2 contextos competitivos que realmente preparam os atletas para a transição mais difícil que existe no futebol, que é realmente de júniores para séniores. Por isso é que no último painel que fizemos juntos, não sei se foi o último, se foi o penúltimo, mas lembro-me de ter falado nisto, que para mim causava-me alguma perplexidade o Sporting estar a contar com muitos jovens para a próxima época, sobretudo por não ter este contexto de segunda liga, ou por estes jovens não estarem ou não terem sido estimulados nesse tipo de contexto. E eu vejo esta transição como um bocadinho violenta. Mas eu sou uma pessoa que estou a ver de fora, e eles são pessoas que estão a ver e que têm os dados todos, e se realmente entendem que esta é a transição ideal, então que apostem no futebolista português. Mas a criação deste tipo de contexto competitivo para facilitar a transição mais agressiva de todas é muito importante. Rui, eu vou-te colocar a questão, não nessa passagem sénior, não nessa passagem para séniores, mas em passagens, por exemplo, uma transição crucial, que na minha opinião que é de infantis para iniciados. Se achas que há aqui alguns fatores que possam ajudar ao atleta a continuar um processo, ou muitas vezes a parar e a abandonar, ou seja, focar mais aqui na parte da formação? Essa passagem na formação é sempre complicada. Enquanto aqui nas equipas B e sub-23 a gente consegue gerir para criar estes contextos e criar esta competitividade, ou seja, podemos gerir um bocadinho o contexto e perceber este jogador tem este nível, em que contexto é que ele se pode trabalhar, ou onde é que ele pode estar inserido para tirarmos mais rendimento. Na questão da subida de escalão dos infantis para os iniciados, temos que perceber que não podemos fazer aqui, escolher outro caminho, porque tem que ser esse, não é? Se a seguir eles são iniciados, tem que ser esse caminho. Agora, o que me parece importante é, onde existe a possibilidade de haver divisões, criarmos alguma facilidade, e porque não criar equipas de primeiro ano e outras de segundo ano. Bem, não queria falar aqui muito dos anos, depende aqui um bocadinho do nível do atleta, principalmente, não é tanto da idade. Mas criar equipas de A's e B's, digamos assim,
e atletas, se calhar com mais dificuldade, colocá-los a competir numa divisão onde a competitividade seja mais semelhante. Porque é uma situação que nós não podemos fugir, que há atletas que são infantis e que não estão preparados para passar de umas dimensões de um campo para outras, que não estão preparados para até se movimentar do campo com aquelas distâncias todas, para conseguir fazer passos com uma distância, para conseguir estar tanto tempo sem tocar na bola. Claro que não estão preparados. Sinto que, lá está, aquilo que falámos há pouco dos quadros competitivos, ser reformulado é uma grande forma de comatar isso. E já existem muitas associações do futebol de 9 que tendo um bocadinho, digamos, a colocar mais um degrau nessa escada. Ou seja, quando nós passamos do 7 para o 11, é uma diferença muito grande. São mais 4 atletas. E quando nós passamos do 7 para 9 são mais 2, ou seja, estamos a somar 2, não é? Vamos imaginar que começam a jogar futebol de 3, passa para 5, passa para 7, passa para 9, passa para 11. Ou seja, estamos sempre a somar 2 atletas ao processo, o que torna aqui os degraus mais fáceis e digamos que é uma escada mais simétrica e é mais fácil para os atletas crescerem dessa forma. Agora, quando nós queremos passar ou iniciar, por exemplo, futebol de 5, passar para 7 e depois para 11, obviamente que é mais complicado a evolução dos atletas, não só pelas dimensões do campo, como aquilo que falámos há pouco, de criar mais tempo com relação com bola, porque afinal e ao cabo são um bocadinho de formas jogadas ligadas à parte do jogo reduzido, não é? Que têm mais contacto com bola, fazem mais passes, fazem mais dribles, fazem mais recepções, fazem mais ações de jogo, basicamente, fazem mais ações técnicas, sejam ofensivas, sejam defensivas. Portanto, parece-me importante também referir nesse ponto, desse escalão em concreto, criação de futebol 9 como chave, por si só poderá ser um fator bastante importante nessa evolução dos atletas e na facilitação da entrada no futebol 11. Aqui na sequência, Pedro, vou começar por ti. Na sequência desta questão vem como é que nós, treinadores, como é que nós, equipa, como é que nós, e clube, podemos preparar os jogadores na formação para o que é o rendimento. Se é ter contextos competitivos adequados, se também o acompanhamento, se suavizar essa transição de escalão para escalão, mas depois também a passagem para sénior. Mas falando aqui mais, olhar para o produto da formação pronto para um produto sénior, para jogar numa equipa sénior. Pedro. Sim, falaste em algumas questões importantes. O acompanhamento, sem dúvida, que é vital. O estimular o atleta ou apresentá-lo constantes estímulos desafiantes para que ele progrida também é muito importante. Há muitas variáveis e sobretudo aquilo que falamos já há bocado, e eu acho que tudo isto está um pouco relacionado com o que acabaste de perguntar, que é sujeitá-lo ao erro. E se o atleta está demasiado, portanto, está na zona de conforto dele, e a zona de conforto dele pode perfeitamente ser o escalão dele, estimulá-lo de outra maneira, ele que vai treinar ao escalão seguinte, ele que seja exposto ao erro. Depois também há questões motivacionais associadas a isto. Muitas vezes aquilo que acontece é que um atleta entra na sua zona de conforto, ou seja, está a treinar com a sua equipa, sabe que é um dos melhores, sabe que é útil à equipa e, entretanto, deixa de procurar aquela progressão que é ideal para ele. E muitas vezes, em termos motivacionais, em termos também de progressão, é importante ele ter outros estímulos diferentes. E estas coisas têm que ser explicadas, e o acompanhamento é perfeitamente isto. Ou seja, não é ele ir treinar ao escalão seguinte e no dia a seguir voltar e não lhe ser explicado nada. Não, as coisas têm que ser explicadas. Olha, aconteceu isto por causa disto, isto e disto. E o próprio atleta vai se sentir acompanhado, o próprio atleta vai sentir que está alguém por trás ali preocupado com o progresso dele, e acho que é muitas vezes isto que diferencia um trabalho de qualidade de um trabalho com menos qualidade. Oi. Eu acho que esta dificuldade acontece muito pelo que falámos há bocado também.
na questão do criado contexto, ou seja, se a competitividade antes não tem um nível alto, obviamente que vai ser sempre difícil entrar no contexto de futebol sénior. E depois é como o Cardoso estava a dizer, o acompanhamento do atleta é fundamental, principalmente quando não joga, não é? Isso é fundamental, ainda mais ser um atleta que vem do contexto formativo, é um miúdo, como se costuma dizer, e os miúdos têm que ser tratados como tal, não é? Têm que ser tratados como tal, têm que ser acompanhados como tal. Há treinadores que se calhar dão mais ou menos esse acompanhamento, nem trata-se aqui tanto de dar moral, porque às vezes se dás moral funciona uma vez, mas se tiveres a época toda a dar moral, vai chegar a uma altura que já não é só a dar moral que se consegue esse acompanhamento. Trata-se sim de explicar ao atleta como é que deve ser feito o percurso, o porquê das coisas muitas vezes. Entendo que às vezes não haja abertura para o fazer, mas penso que se quer apostar num determinado atleta, tem que também perceber quem é o treinador que está a trabalhar com eles e se tem perfil também para ajudá-lo na sua evolução, porque nós claramente sabemos que há treinadores com perfil e com a vontade ou com uma maneira de liderança que até ajuda os atletas mais jovens, e há outros que sabemos que é ao contrário, que se calhar até metem o jovem para baixo para valorizar os outros elementos da equipa, mais experientes e os que jogam, a maior parte das vezes. Portanto, isto são situações que têm que ser geridas e é necessário ter ao longo da época ter uma atenção especial, sem dúvida. A última questão é simples e para fechar o painel, tem a ver com o que temos ainda a falar, mas tem a ver com a formação ter uma exigência diferente do rendimento, e aqui rendimento já põe futebol sénior, e que nós sabemos que não estamos a preparar, ou estamos a preparar uma ínfima parte para chegar ao futebol sénior e dessa ínfima parte para chegar a um nível elevado ou muito elevado. Se calhar nunca vamos passar por as mãos um jogador que vai chegar ao alto rendimento. Mas até que ponto é que nós estamos a preparar os jogadores para o rendimento, ou seja, para as exigências de que é o rendimento, ou para as exigências de que é o futebol sénior, e para as exigências de que é te cobrarem sobre sobre um erro, sobre tu não teres realizado uma coisa bem feita. Depois podemos alargar isto ao alto rendimento, e o alto rendimento já estamos a falar a pressão dos mídia, a envolvência do público, mas isto a escalas diferentes acontece, na minha opinião, também no futebol sénior, a escalas completamente diferentes, mas no regional, no distrital, acontece também. Como é que nós podemos, sendo a formação diferente deste futebol sénior de rendimento, preparar os atletas para esses patamares? Cardoso, queres assumir? Rui, deixa esta ao vosso critério. Não me importa começar já eu, a seguir dou a palavra ao Cardoso. Parece-me que as etapas na formação são essenciais para que haja esse modo de preparar o rendimento. E o que é que eu me refiro de etapas? É o não trabalhar igual nos iniciados e nos juvenis, não trabalhar igual, muito menos nos infantis e nos júniores, situações dessas. E a partir de uma certa altura começar a trabalhar para a performance. Ou seja, o que eu defendo, falando de números, como falaste há pouco, ou falando em casos práticos, é que deve existir etapas na formação. Na minha cabeça vêm etapas do género dos sub-6 ao sub-9, uma pré-iniciação, sub-10, sub-13, iniciação, sub-14, sub-17, especialização e sub-18, sub-21, performance. Na minha ótica, acho que isto faz algum sentido trabalhar desta forma. Agora, obviamente que se nós dos sub-18 ao sub-21 trabalhamos para a performance, estamos a trabalhar e estamos a prepará-los para o rendimento. Não é a mesma coisa que trabalhar na iniciação ou na pré-iniciação. Portanto, acho que é fundamental para os jovens chegarem mais preparados que haja estas etapas na formação e que o trabalho seja adequado em cada um deles, ou seja, perceber o contexto onde está inserido, criar a tal competitividade, e estas etapas de formação e todo o trabalho que existe dentro delas parecem-me fundamentais. E depois, obviamente que não será só isto que vai ditar, não é? Nós podemos ter isto muito bem organizado, muito bem estruturado,
temos que ter sempre algum talento na nossa formação para que as coisas cresçam mais e que sejam mais visíveis e que cheguem mais preparados ao futebol sénior. Nós sabemos que podemos usar estes moldes com todos os atletas da mesma forma, mas alguns vão chegar mais preparados do que outros. Tem tudo a ver um bocado com a questão do talento que está no atleta. Portanto, em duas palavras dizia que são etapas de formação. Eu acho que é fundamental criar isto no clube para que o atleta se chegue preparado ao rendimento. Olha, assim de repente eu digo-te exigência. Exigência máxima. Na verdade, muito mais importante do que estar a preparar o atleta para o alto rendimento, porque tu falaste bem, nós podemos andar aqui anos e anos e se calhar nunca nos vai passar pela mão um miúdo que chegue realmente àquele patamar. Desculpa. Muitas vezes nós podemos estar a prepará-lo e vamos contextualizar para não me chamarem tolo, não diretamente, obviamente, porque isto é futebol, mas indiretamente nós podemos estar a prepará-lo para uma entrevista de emprego. Porque, na verdade, o que é que tu precisas numa entrevista de emprego? É ética, é organização, não sei, isso não existe no futebol. Existe. O que é que, por exemplo, uma relação amorosa, o que é que tu precisas? Precisas te preocupar com o outro, precisas de estar... Isso não existe no futebol. Existe. Ou seja, tu podes estar a preparar aquele miúdo para várias outras coisas. Através de quê? Através de vários princípios que são adjacentes ao teu trabalho, que devem ser adjacentes ao processo, e são variáveis que eu acho que eles podem levar para o futuro, mais do que serem jogadores. Obviamente que aquilo que nós gostávamos era que todos aqueles que trabalham connosco realmente chegassem o mais longe possível e realmente tivessem sucesso. Mas se nós realmente pensarmos no número de jogadores que já treinamos e no número de jogadores que já lá chegaram ou que vão lá chegar, vamos ficar muito desmotivados. Vamos ficar muito desmotivados em relação ao nosso trabalho. Então, acho que há questões muito importantes e que são adjacentes e que para mim fazem sentido para eu fazer isto com muito gosto. É aquilo que eu gosto de fazer, é ensinar futebol, mas não é só futebol que se ensina. É muitas outras coisas, muitos outros princípios, muitas outras crenças, muitas outras variáveis que eu acho que os miúdos podem levar para muitas variantes da vida deles. Pedro, Rui, querem acrescentar mais alguma coisa? Vou partir aqui para as despedidas. Olha, acrescentar aquele acrescentar obrigatório para os nossos seguidores continuarem a seguir o nosso trabalho. É para eles que nós estamos aqui. E para continuarem a seguir os nossos diretos e prestarem atenção aos convidados que temos aí na linha da frente para eles acompanhar. Oi. É isso mesmo, continuas a acompanhar-nos e um abraço a todos que nos seguem e vemo-nos por aí. Em breve haverá novidades. Para quem nos está a ver, foi um prazer ter-vos aqui connosco. É mais um painel de futebol apoiado, hoje num contexto diferente. Prometemos que é quase uma exceção. Traremos já sexta-feira um novo convidado que irá ser anunciado. Relembrar para quem nos segue que neste momento estaremos a fazer diretos às segundas, quartas e sextas, mas teremos muito mais conteúdo através do nosso blog e não só os diretos, sempre a falar do que mais gostamos, que é futebol. E agora com o reinício da Primeira Liga em Portugal, também certamente traremos novos conteúdos. Foi um painel agradável, onde tentámos aqui abordar de forma muito sucinta vários problemas, várias questões sobre a formação e sobre o rendimento e como é que as duas se podem correlacionar. Agradecemos a quem nos esteve a seguir, a quem nos deixou perguntas. Contamos com vocês já sexta-feira para um novo direto. Um abraço a todos, boa noite. Cumprimentos aqui da parte do Futebol Apoiado. Um abraço.